Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro do Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. No vídeo de hoje nós vamos apresentar o quadro Giro de Notícias. Esse é o primeiro vídeo da nossa temporada do ano de 2022 e nós vamos já começar atualizando todos os nossos sindicalizados, todos os nossos inscritos aqui do canal, com as informações importantes e relevantes sobre fiscalização de atividades urbanas. Então nós vamos falar as seguintes notícias, os seguintes assuntos, sobre o andamento do projeto de modernização e valorização da carreira de agente vistor e da fiscalização de atividade urbana da cidade de São Paulo. Vamos falar também sobre um tema polêmico, sobre a pulverização, a segregação e o desvio das funções da fiscalização de atividade urbana aqui de São Paulo, com a inclusão e autorização de pessoas que não são agentes gestores para realizar atos administrativos nas demandas e ações fiscais fiscalizatórias aqui das posturas municipais. Outro assunto também que nós vamos abordar será o adicional de periculosidade e o adicional de distância e de difícil acesso. E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso webinário, que é o seminário através da internet, que o Savim, o nosso canal, vai promover, vai elaborar ainda para o primeiro semestre desse ano. Então eu já quero pedir para você, por favor, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu comentário, clicar em gostei, compartilhar este vídeo e ficar à vontade aqui nos comentários com suas dúvidas, sugestões e críticas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Muito bem, meus amigos. Então é o seguinte, olha, no vídeo de hoje nós vamos apresentar o Giro de Notícias, que é aquele quadro do nosso canal onde a gente traz as informações, as notícias, as novidades de tudo que está rolando sobre a nossa carreira, sobre fiscalização de atividade urbana, sobre a fiscalização das regras de convivência da nossa cidade. E o primeiro assunto que eu quero abordar aqui com vocês, que eu quero trazer, é sobre o nosso webinário. O que é o webinário, Fernando? O webinário é um seminário através da internet. Nós vamos, o Savim ele vai compor uma comissão para fazer a elaboração e a definição dos temas, dos assuntos, das mesas de debates do primeiro webinário aqui do Savim, do nosso canal, com o apoio da AnaFisc, com o apoio da FenaFisc. A ideia é a gente ter aí uma troca de ideias, né? Um momento de discussão, de deliberação sobre as fiscalizações de atividades urbanas, sobre a auditoria de atividades urbanas. Então a previsão é que seja realizada ainda no primeiro semestre e nós queremos convidar os fiscais de todo o Brasil. Teremos aí vários assuntos relevantes e comuns da nossa carreira. A gente pretende trocar experiência com as melhores práticas e os melhores procedimentos de fiscalização de atividades urbanas, a fim da gente dar mais eficiência, mais eficácia para as políticas públicas de posturas municipais e fiscalização das regras de convivência das nossas cidades. O Savim, ele já fez um seminário no ano de 2016, só que na época esse seminário ele foi apenas presencial. A gente teve como tema desse seminário de 2016 novos rumos e novos horizontes. E a gente contou com a presença de aproximadamente 200 fiscais de aproximadamente 30 cidades de todo o país. E agora a gente quer repetir esse seminário, só que agora de uma forma mais completa, né, para poder ter mais amplitude das nossas informações e das mesas. Nós queremos fazer agora de uma forma que seja
tanto presencial quanto via internet através do nosso canal. Então a gente está com a intenção de fazer no primeiro semestre e assim que a gente tiver mais informações sobre a comissão, sobre os detalhes de assunto, sobre como fazer a sua inscrição, todos os detalhes sobre o webinário, eu vou trazer aqui as novidades aqui no canal. Tá bom? Outro assunto que nós queremos tratar aqui nesse vídeo, que é importante, é sobre o adicional de distância e o adicional de difícil acesso e difícil provimento. Esse adicional, o pessoal está tendo algumas dúvidas, porque saiu uma nova legislação sobre este tema, sobre este assunto. Se a gente pegar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, se a gente pegar o decreto 51.221, de 29 de janeiro de 2010, ele regulamenta a concessão de gratificação de produtividade e também as unidades consideradas de difícil provimento para os agentes gestores. Esse decreto é de 2010. E aí, se a gente pegar aqui o artigo 5º e o artigo 6º, fala o seguinte, ó. Estou mostrando aqui para vocês. Para os agentes gestores lotados e em efetivo exercício em unidades consideradas de difícil provimento, a pontuação, que é aquela produtividade, naquele evento de produtividade que a gente tem, ele corresponderá a 75% daquela estabelecida para cada faixa prevista nas alíneas A a D do inciso 1 do caput do artigo 4º deste decreto. E para fins do disposto deste artigo 5º, considera-se unidade de difícil provimento as seguintes subprefeituras, em virtude de abrangerem grande extensão geográfica, inclusive com dificuldade de acesso e disporem de infraestrutura deficiente. E aí ele elenca as subprefeituras que, segundo esse decreto, seriam consideradas de difícil acesso, que são a subprefeitura de Campo Limpo, subprefeitura da Capela do Socorro, Cidade Tiradentes, Guaianazes, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, Itaquera, Jaçanã Tremembé, Boimirim, Parelheiros, Perus, Pirituba Jaraguá e São Mateus. Acontece, pessoal, que foi agora publicado, editado, está em vigor, o decreto 60.988 de 2022. E esse decreto, eu estou compartilhando aqui com vocês a tela, ele fala o seguinte, ele fixa os critérios de definição e classificação das unidades de difícil acesso e dispõe sobre a concessão de gratificação de difícil acesso previsto na Lei Orgânica e também na Lei 17.712. O que esse decreto fala? Ele fala o seguinte, no seu artigo 2º, ele divide de forma diferente aquelas unidades que são consideradas de difícil acesso no decreto dos agentes gestores. Aqui no artigo 2º, ele divide, divide em distritos. Artigo 2º. Para fins de pagamento de gratificação de difícil acesso, os distritos, considerando-se disposto no parágrafo único do artigo 1º deste decreto, ficam classificados na seguinte conformidade. Faixa 1, aí vem Arthur Alvim, Cachoeirinha, Cidade Ademar, Freguesia do Ó, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã, Jardim São Paulo, Parque do Carmo, Perituba, Ponte Rasa, Raposo Tavares, Rio Pequeno, São Domingos, Socorro e Tremembé. Segundo, faixa 2, Bom Retiro, Brasilândia, Campo Limpo, Cangaíba, Capão Redondo, Cidade Dutra, Ermelino Matarazzo, Jaguaré, Jaraguá, Pari, Pedreiras, São Mateus, São Miguel,
Vila Jacuí, Vila Leopoldina e Vila Medeiros. Inciso 3, faixa 3. Anhanguera, Cidade Tiradentes, Grajaú, Guaianazes, Iguatemi, Itaim Paulista, Jardim Ângela, Jardim Helena, José Bonifácio, Lajeado, Marcilac, Parelheiros, Perus, São Rafael, Sapopemba e Vila Jaruçá. Então, vocês podem perceber que a gente fica na dúvida agora qual é a regra que a gente segue, né? Porque aparentemente existe uma sobreposição. Então a gente tem dúvida, por exemplo, se esse decreto 51.221 ele continua valendo, se ele fica agora apenas para efeito de produtividade. A gente também fica na dúvida se o decreto 60.988, se ele revogou o decreto antigo. Aqui no corpo dele não fala que houve revogação, mas algumas pessoas estão entendendo que há uma revogação tácita. Então, para tirar essa dúvida, para elucidar, para esclarecer isso para a gente, o Savim está oficiando a prefeitura para poder justamente fazer esses questionamentos para a gente poder aplicar devidamente esses decretos e saber exatamente como que vai ficar agora a concessão tanto da produtividade quanto do adicional nos casos dos agentes gestores que trabalham em subprefeituras ou em distritos elencados aqui nessas legislações. Então, se você teve alguma resposta do seu RH, manda informação para a gente através do e-mail do Savim, contato@savim.org.br, ou deixa aqui nos comentários também falando o que vocês acham, se esse decreto foi revogado ou não. E em breve a gente vai ter informações do que a prefeitura respondeu para o nosso jurídico e eu venho aqui falar para vocês novamente. Tá bom? O próximo assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre o nosso adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade e insalubridade. Então é o seguinte, olha, desde a edição da portaria 053, estou mostrando aqui para vocês, ó, a Secretaria Executiva de Gestão, ela regulamentou a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade. E conforme a portaria 053, as categorias e atividades que têm direito ao benefício, elas foram reformuladas. E os agentes gestores, o serviço, a fiscalização nossa, entrou como uma atividade, um trabalho exercido que pode ser considerado insalubre ou perigoso. Então, o que o agente gestor tem que fazer para receber este adicional? A primeira coisa é preencher o requerimento individual padronizado. Esse requerimento foi encaminhado por e-mail para vocês, o Savim também colocou no informativo, e eu vou deixar aqui o link na descrição, quem ainda não pegou esse requerimento. Porque você tem que preencher esse requerimento e entregar no RH da sua subprefeitura ou do setor que você trabalha. E aí, com isso, o RH ele vai dar uma resposta e vai publicar se foi deferido ou foi indeferido o seu pedido. O requerimento é um requerimento igual a esse daqui, ó, requerimento individual padronizado, onde você tem que colocar o seu nome, o RF, o cargo e função e a descrição do ambiente de trabalho e a descrição das atividades habitualmente desenvolvidas. Eu vou deixar também algumas sugestões de preenchimento aqui padronizado desse requerimento que o nosso jurídico, o Dr. Pedro, ele ajudou a gente a elaborar para facilitar e ficar padronizado a forma de requerer esse adicional. Então, nós já temos direito, basta fazer esse requerimento e sair publicado, que já começa a receber. Eu não tenho também certeza ainda exata do valor, parece que tinha uma legislação que tratava desse valor, mas essa legislação foi mudada. Então, se você já teve deferido esse adicional, coloca aqui para a gente o valor exato que está vindo no pagamento de vocês, quanto que é que a gente tem direito de receber, tá bom?
Muito bem, próximo assunto. Pessoal, esse assunto é um assunto polêmico, então, assim, é uma situação muito nova para a gente, algumas questões estão sendo levantadas. O jurídico, o Dr. Pedro, teve aí algumas solicitações para poder ajudar na questão de saber qual legislação a ser aplicada, que é sobre a pulverização, a segregação e o desvio de funções da fiscalização de atividade urbana de São Paulo, porque tem algumas inclusões e autorizações de pessoas que não são agentes gestores e que estão realizando os atos administrativos nas ações de fiscalização e de postura municipal. Então, sobre isso, eu queria primeiro comentar sobre a nossa carreira, sobre a legislação que trata de quem pode e de quem não pode executar atos administrativos relacionados à fiscalização de posturas municipais aqui da cidade de São Paulo. A Lei 10.224 de 1986, no seu artigo 12, ela fala o seguinte, ó, essa lei, eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, ela dispõe sobre a criação da carreira do agente vistor e dá outras providências. No seu artigo 12, ela fala o seguinte, ó, que compete ao agente vistor no seu setor e atendidas as disposições legais pertinentes, a atividade de fiscalização de normas municipais relacionadas com. Aí ela relaciona aqui a legislação, quais são os assuntos, as posturas, as legislações pertinentes, competentes, aliás, ao agente vistor. São o Código de Edificações, zoneamento, abastecimento e posturas municipais, certo? No decreto 53.414, nós temos a forma que essas ações fiscais elas devem ser atendidas. Esse decreto, ele dispõe sobre a criação, a implantação do sistema de gerenciamento de fiscalização, que é o SGF, e estabelece os procedimentos de fiscalização das diversas posturas municipais. Então, é o decreto 53.414 de 2012. Lá no seu artigo 8º, ele fala o seguinte, ó. Os agentes gestores são os responsáveis por todos os atos praticados no decorrer da ação fiscalizatória e, em especial, pelos dados coletados em vistorias e lançados no Sistema de Gerenciamento de Fiscalização SGF. Isso foi incluído, inclusive, pelo Decreto 56.770 de 2016 e também fala o seguinte, no seu artigo 10º. Para as finalidades desse decreto, são adotadas as seguintes definições. Aqui vem falando sobre a demanda, a ordem de serviço. Eu quero mostrar para vocês o parágrafo 3º, ó. Isso aqui que é importante. Parágrafo 3º do artigo 10º do decreto 53.414. Todas as denúncias ou solicitações, independente do meio utilizado ou origem, serão obrigatoriamente registrados no Sistema de Gerenciamento de Fiscalização para desenvolvimento da ação fiscal competente, certo? Então, guarde essas informações, que eu vou também adicionar mais algumas informações aqui, ó. Do artigo 12 até o artigo 19, a legislação explica como que vai ser feita a entrega e a intimação, a entrega, a notificação, a intimação, a multa, o embargo, a apreensão, a constatação e os relatórios todos referentes à fiscalização das legislações municipais. Então a gente pega aqui o artigo 12 e fala o seguinte: o auto de notificação de intimação será expedido pelo sistema de gerenciamento
da fiscalização SGF para dar conhecimento ao eventual infrator de ato praticado por autoridade ou de ordem determinando as providências para sanar as irregularidades constatadas. O auto de infração ele será expedido pelo sistema de gerenciamento de fiscalização em decorrência da constatação da irregularidade. E o auto de multa também será expedido pelo sistema de gerenciamento de fiscalização em decorrência do auto de infração, constituindo-se na aplicação da sanção administrativa de caráter pecuniário. Aqui fala também a mesma coisa sobre o auto de embargo, o auto de interdição, o auto de constatação e o auto de apreensão da mesma forma será expedido pelo sistema de gerenciamento de fiscalização SGF quando determinada assim a postura o exigir. Com isso, eu quero também acrescentar aqui o artigo 30 desse mesmo decreto que fala o seguinte, artigo 30. É de responsabilidade dos agentes públicos municipais, usuários do sistema de gerenciamento de fiscalização, no âmbito de suas competências estabelecidas pela legislação vigente, o fiel cumprimento dos procedimentos e regras estabelecidas neste decreto. Muito bem, então resumindo, pela Lei 10.224 e pelo Decreto 53.414 de 2002, que foi alterado pelo 56.700 de 2016, todas as ações fiscais das posturas municipais da Prefeitura de São Paulo, elas devem ser executadas pelos agentes gestores e somente, exclusivamente, através de um sistema eletrônico, né? Esse decreto, do SGF, ele foi feito na época principalmente com a intenção de fazer a padronização, a modernização e evitar que fossem feitos documentos fora de padrão, que fossem realizados autos de intimação, apreensões, que não seguisse rigorosamente um padrão e não estivesse num sistema totalmente online, informatizado, que pudesse ter a gestão de todas essas demandas, né? Então, o intuito principal era justamente de dar mais transparência, de modernizar o atendimento, de dar mais agilidade no atendimento das posturas municipais e de que as fiscalizações fossem concentradas num único sistema e todos os infratores e cidadãos de São Paulo tivessem a garantia de que essas ações seriam executadas por pessoas autorizadas, que a gente tinha muita denúncia antes de que pessoas que não eram agentes gestores estavam também usurpando dessa competência e fazendo intimações e apreensões. Muito bem. Acontece que nós tivemos em 2015 a publicação de uma legislação que acrescentou uma carreira que também pode fazer a fiscalização. É o caso da Lei 16.119, de 13 de janeiro de 2015. Essa legislação, ela dispõe sobre a criação do quadro de analistas da administração pública municipal, o QAA, plano de carreira, se enquadra os cargos e funções do quadro de pessoal de nível superior, instituído pela Lei 14.591 de 2007, e ela institui o regime de remuneração por subsídio e dá outras providências. Aí, se a gente verificar aqui essa lei, no seu artigo 64, ela fala sobre o cargo, a carreira de analista fiscal de serviço. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou compartilhando a tela para ficar aí mais fácil de vocês acompanharem, tá? Deixa eu ver aqui o artigo 64. Aqui, ó, o artigo 64. As atribuições do cargo da carreira de analista fiscal de serviços são previstas no anexo 6, tabela D desta lei. Se a gente vai nessa tabela, a gente verifica o seguinte, ó.
O anexo 6 integrante da Lei 16.110 de 2015, ela traz aqui a situação atual e a nova situação é a denominação dos cargos. Então, os cargos antes de analistas, eles passam para analista fiscal de serviços, que é o Q1, com 73 vagas. E aí, se a gente verificar a competência desse cargo, segundo a legislação, a gente vai verificar aqui, ó. Aqui, ó. Tabela D, competências e habilidades básicas, cargo de analista fiscal de serviço. Se a gente verificar aqui, ó, analista fiscal de serviço, das atribuições específicas por disciplina e formação. Então, o que esses analistas fiscais de serviço podem fazer e têm atribuição e competência para realizar o seu trabalho na prefeitura? Eles têm que fiscalizar a prestação dos serviços e o cumprimento dos contratos de concessão e dos atos de permissão, fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais dos operadores e usuários, fiscalizar as concessionárias autorizatárias, credenciadas e permissionárias, fiscalizar a prestação dos serviços integrantes do sistema de limpeza pública, comunicando eventual ocorrência de descumprimento das normas vigentes pelos operadores aos usuários, fiscalizar a execução dos planos de qualidade e universalização de serviços. E aqui, gente, é nesse ponto aqui que fica concorrente à atribuição, ó. Fiscalizar a observância das posturas municipais dispostas na lei e na regulamentação. Além disso, prestar colaboração e orientar tecnicamente e outras funções aqui que agora não vem ao caso. O que eu quero focar é justamente nessa competência específica deles, dos fiscais, desses analistas de serviços fiscais, que é fiscalizar a observância das posturas municipais. Se a gente pegar essa legislação e a legislação da carreira de agente vistor, a gente verifica que as atribuições e as competências de trabalho das duas carreiras, elas ficam concorrentes, elas se coincidem, certo? E aí traz alguns problemas. Por exemplo, a princípio, os analistas fiscais de serviço, que foram essa carreira criada aí em 2015, eles estavam lotados em ANLURB, que é a Autoridade de Limpeza Pública, que agora passou a competência, todo o inventário deles, as competências, passaram para a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, que é o SP Regula. Esses analistas, enquanto eles estavam na ANLURB, eles faziam a fiscalização, ao mesmo tempo que os agentes gestores também faziam, da Lei 13.478 de 2002, da Lei 13.847 de 2004 e da Lei 14.803 de 2008. Então, assim, isso causa alguns problemas. Por quê? Porque duas carreiras distintas, com nomes diferentes, elas podem fazer a mesma coisa. E a primeira coisa que a gente pode pensar disso é o seguinte: para que ter duas carreiras para fazer a mesma coisa? Será que isso não onera a prefeitura? Será que isso não é uma forma de desperdiçar o serviço público? Se tem uma carreira que já faz um serviço, por que ter outra carreira que vai fazer o mesmo serviço? Mas não é só esse problema que acontece. Se você tem um agente vistor, por exemplo, que pode fiscalizar, os agentes gestores podem fiscalizar todas as legislações de posturas, que dá aproximadamente 1.168 irregularidades de aproximadamente 800 legislações. Por que a prefeitura, se ela tem já essa carreira e ela já paga para esses fiscais fazer a fiscalização de toda a legislação, por que ela vai criar uma carreira para fiscalizar única e exclusivamente uma legislação ou duas legislações, sendo que o outro fiscal pode fazer esse serviço, né? Esse é um questionamento que o Savim tem, que a gente gostaria de saber da administração por que isso está acontecendo. Além disso,
Quando você tem, por exemplo, duas carreiras, dois servidores fazendo o mesmo tipo de serviço, além de ser contraproducente, além de não ser efetivo, você gera alguns problemas, como por exemplo, se o analista ele vai fazer a fiscalização pela Lei 13.478 e ele constata no local da infração que existem outras irregularidades, como por exemplo de atividade, ou de ruído, ou de uma postura qualquer, como ele não pode fazer a fiscalização, ele vai ter que chamar o agente vistor, que vai ter que usar o carro novamente, fazer uma nova diligência, gastar o dinheiro público de novo, sendo que poderia ter resolvido numa única vistoria, né? Então, todas essas questões elas estão sendo cobradas da administração. O Savim está questionando a administração sobre essa situação. O Savim está mandando um ofício para o prefeito, para o secretário, justamente para a gente alinhar essa situação e procurar definir exatamente quais atividades e quais fiscalizações serão de competência dos agentes gestores e dos analistas, de modo a otimizar o serviço de fiscalização de atividade urbana de São Paulo e não desperdiçar tanto o serviço, o tempo e o dinheiro público, né? Além disso, o Savim também está oficiando a Prefeitura para informar sobre eventuais autos de apreensão emitidos pela Guarda Civil Metropolitana e de intimações de outras pessoas que não são agentes gestores, como, por exemplo, alguns técnicos de Segur, alguns técnicos de SMU, que fazem algumas intimações que não estão em conformidade com os artigos do decreto 53.414, que obriga que todo ato administrativo de fiscalização, que todos os autos de intimação e notificação, que todos os autos de apreensão sejam expedidos única e exclusivamente pelo sistema informatizado da prefeitura. Porque senão o que acontece? A gente tem autos de intimação preenchidos à mão, que não estão conforme a legislação, e aí a gente não sabe se esses autos são válidos ou não, se os efeitos jurídicos desses atos eles são vigentes ou não. E também a causa duplicidade de ações com o que já está no sistema de gerenciamento de fiscalização. Entende? Então a gente solicitou, fez o encaminhamento desse ofício para a administração, cobrando o prefeito, cobrando o secretário, para que ele possa receber o sindicato para a gente discutir sobre esse assunto e dar um posicionamento, explicar como que vai ficar essas atribuições. A Anlurb, ela foi extinta e agora, conforme o decreto 60.941, de 23 de dezembro de 2021, ele dispõe sobre a inventariança e transferência de direitos e obrigações e de bens da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, Anlurb, e especifica as competências definidas no decreto 60.353 de 2021. E aí, se a gente verificar aqui, no decreto, deixa eu ver aqui qual que é o artigo. Ó. Artigo 6º, ó. Fica atribuída à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, a SP Regula, a regulação e a fiscalização dos serviços de limpeza urbana previstos na Lei 13.478 e que sejam passíveis de delegação a particulares por meio de concessão, permissão ou autorização. Além disso, essa legislação também ela transfere a competência da aplicação da Lei 13.478 para as subprefeituras. E aí, de novo, a gente entra nessa dúvida. Se o trabalho, a fiscalização das leis 13.478 eram feitas pelos analistas quando estavam em Anlurb, agora que foi para a subprefeitura, como que vai ficar isso? Será que são os agentes gestores que vão fazer essa fiscalização? Ou será que os analistas vão incorporar aí a carreira de agente vistor e vai ficar uma carreira só? Ou vai permanecer essa segregação, essa divisão?
Então é muito importante que a gente esclareça, que a prefeitura esclareça para o Savim como que vai ser essa transferência de competências da Anlurba para o SP Regula, quais são as carreiras que vão trabalhar com o SGF, que vão poder emitir documento, que vão poder emitir auto de apreensão, que vão poder fazer notificações através do sistema. Esses autos que são emitidos fora do sistema, se eles têm validade, se eles não têm validade, quais são os servidores que, além dos agentes gestores, podem fazer notificação, podem fazer emissão de auto de intimação, de multa. Então, tudo isso a gente está questionando para a administração, questionando para o prefeito, para o secretário das suas prefeituras. Eu vou deixar aqui uma cópia do ofício que a gente encaminhou, que tem o prazo de 20 dias para responder. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essas legislações. Queria que vocês comentassem aqui se você é agente vistor, o que você acha dessas competências, dessas legislações. Se você é analista fiscal de serviço, o que você acha também dessa sobreposição de competências, dessa duplicidade aí de atribuições. O que você acha que vai ser melhor para a gente definir como padrão para a gente poder atender as demandas da prefeitura de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, não ficar tendo aí duplicidade de notificação, não ficar tendo duplicidade de documentos, né, para a gente poder de uma forma ágil e eficaz, de forma padronizada, atender aí as demandas da prefeitura. Então coloca nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião sobre isso. E por fim, eu quero falar com vocês sobre o andamento do nosso tão aguardado, tão esperado projeto de modernização e valorização da fiscalização de atividades urbanas de São Paulo. Eu quero compartilhar aqui com vocês o documento que está com o Savim, que está no Savim. Se vocês quiserem também uma cópia, o Savim, só mandar um e-mail para o Savim através do contato@savim.org.br que nós mandamos para vocês, sobre o processo SEI número 6012 de 2019, /0007000-8. Eu quero mostrar o documento final 141, que está desde o dia 8 de setembro de 2021, aguardando andamento. Quero mostrar para vocês o assunto, a minuta do projeto de lei que objetiva instituir o plano de modernização do sistema de orientação de atividades urbanas e revalorizar a gratificação de produtividade fiscal devida aos agentes gestores. Esse documento ele foi encaminhado para a Secretaria de Gestão e para a Coordenadoria Jurídica, né, que é SEGES e COJUR, e fala o seguinte: trata-se de minuta do projeto de lei apresentada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, que objetiva instituir o plano de modernização do sistema de orientação de atividades urbanas, revalorizar a gratificação de produtividade fiscal devido aos agentes gestores. O texto final, após as ponderações realizadas pelas Coordenadorias de Gestão de Pessoas, COGEP, de Gestão de Desenvolvimento Institucional, COGED, aprovadas, veja bem, aprovadas pela Secretaria Municipal da sua Prefeitura, constam nos documentos 51, 54, 82, 34 do SEI, que eu falei lá em cima, com a seguinte ressalva: com relação à minuta apresentada, esclarecemos que estamos de acordo com o elaborado. Sugerimos apenas, se possível, a substituição do termo orientação para fiscalização, contido na ementa do texto do PL, pois a orientação é apenas uma das atividades ligadas à fiscalização e de atribuição dos agentes gestores, sendo um termo de menor abrangência. Pois bem, a propositura produzirá impacto na folha de pagamento, então deve submeter ao Decreto 54.851 de 2014, que estabelece procedimentos para submissão à chefia do Executivo de projetos de lei relativos à alteração da legislação de pessoal que implica acréscimo das despesas de pessoal. E aí, aqui fala que já foi também autorizado. Veja bem, nesse sentido, passaremos a examinar se foram atendidos os elementos estabelecidos
no artigo 1º do inciso 1 do mencionado regulamento. Letra A. Justificativa pormenorizada do pedido, considerando a situação vigente e a proposta vinculada à atuação estratégica prioritária ao funcionamento do órgão. Artigo 1º, inciso 1, a linha A. Ok, conforme documentos final 717 e 723. Letra B. Parecer da assessoria jurídica opinando conclusivamente pela constitucionalidade e legalidade. Ok, conforme documento final 522 e final 304. Letra C. Estimativa dos impactos orçamentários e financeiros. Isso é o que geralmente emperra as valorizações e as mudanças aí de produtividade. No nosso caso, foi deferida. Referida pelo Departamento de Recursos Humanos, confirmada pela subprefeitura no artigo 6º, conforme o documento final 318, 609 e 520. Todas as estimativas e impactos orçamentários aprovados. Declaração do secretário municipal das subprefeituras, também a favor, conforme documento final 066. Quanto ao demonstrativo de adequação orçamentária, tendo em vista que a proposta produzirá impacto a partir do ano de 2022, que agora a partir já deste ano, ele somente poderá ser elaborado com o advento da lei orçamentária anual do Executivo subsequente. Contudo, tal fato não impede a continuidade da tramitação da proposta, tendo em vista a declaração do titular do órgão, conforme o documento final 66, de que o aumento das despesas será previsto na proposta orçamentária de 2022. Então, já está na proposta orçamentária, já está autorizado, já está com o de acordo de todos os órgãos que é necessário obter autorização. Diante das justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, considerando que a proposta está adequada à política municipal de recursos humanos, nos termos do artigo 1º, inciso 2 do Decreto 54.841, quanto ao mérito, entendemos que a proposta está devidamente justificada para os fins do disposto do artigo 1º, inciso 3 do Decreto 54.851 de 2014. Assim, pelo exposto, submeto o presente para análise e manifestação nos termos do artigo 6º do Decreto 54.851. Então, pessoal, não tem mais nada que impeça que o nosso projeto de modernização, de valorização, saia. A única coisa é uma vontade política do prefeito e por causa disso também o Savim encaminhou um ofício pedindo urgência para atender o Savim e para o andamento dessa proposta, tendo em vista que o número de demandas que estão represadas, que estão por falta de atendimento no nosso sistema e o número de processos administrativos, eles estão numa situação muito ruim e somente a valorização, a reformulação e estruturação da fiscalização e modernização da fiscalização é que vai solucionar esse problema. Então é responsabilidade nossa, do Savim, dos fiscais, cobrar a administração pública para que saia o mais rápido possível. Como vocês viram no documento, não existe nada que impeça, existe inclusive pareceres favoráveis e tudo. Além disso, todos os dias nós lidamos com vários ofícios, e-mails e cobranças do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Ouvidoria, da Corregedoria, justamente por estar emperrado esse nosso problema. Então, o Savim começou esse ano com todas essas informações que a gente passou para vocês, preocupado com essas informações. O Savim procurou já no começo do ano, agora no mês de janeiro, já cobrar a administração sobre um posicionamento sobre essas situações. E eu quero pedir para você colocar aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso.
colocar nos comentários também sobre quais assuntos você quer que a gente traga aqui nos próximos vídeos. E agradecer vocês por terem ficado aqui até o final do vídeo. Agradeço aí por vocês, pela audiência de vocês. O nosso canal está crescendo cada dia mais. Eu peço para vocês sempre clicar no gostei, no joinha. Isso é muito importante para o nosso canal. Comentar os nossos vídeos, compartilhar os vídeos, mas principalmente se inscrever no nosso canal para você poder fazer parte também dessa comunidade que tem como objetivo a melhoria, o desenvolvimento da fiscalização urbana e da fiscalização das regras de convivência da cidade de São Paulo, tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas notícias aí ajudem vocês de alguma forma. Qualquer informação e dúvida, nós estamos à disposição lá no Savinha, é só mandar e-mail, ou se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários. Agradeço muito vocês ficarem até o final aqui do vídeo, muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.